Fala galera do canal, me chamo Julen. No vídeo de hoje veremos que os argentinos possuem uma certa fixação com as aeronaves brasileiras. Eu já postei um vídeo aqui no canal sobre esse mesmo assunto, só que agora eles se aprofundaram, mostraram as aeronaves brasileiras ganhando cada dia que passa mais mercado pelo mundo. Eles comparam com a Argentina e falam outras milhares de coisas, então esse vídeo é muito bom. Mas deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, comente bastante, para essa forma você ajuda no engajamento e valeu! São os aviões militares brasileiros. Estávamos falando sobre isso outro dia. O Brasil tinha um plano de longo prazo, tinha visão de futuro e tem um investimento muito maior do que temos na Argentina em termos de defesa. Agora possui aeronaves militares. Isso mesmo. Ontem mesmo ele assinou o contrato mais importante que já teve. Ele tinha isso desenvolvimento em particular, que é o já conhecido C-390 ou KC-390 Millennium, uma aeronave inteiramente desenvolvida por Embraer, a pedido específico da Força Aérea Brasileira. Nas imagens você pode ver dois aviões que agora são fabricados pelo Brasil, o avião Casa, que é o que está reabastecendo, e o que estamos falando hoje é o maior avião de transporte, aquele que está reabastecendo. Essa aeronave foi desenvolvida em 2007 com um conceito apresentado pela Embraer à Força Aérea Brasileira. A Força Aérea Brasileira disse: "Estou interessado", e receberam o 9,5 bilhão para desenvolver dois protótipos. Esses dois protótipos foram finalmente entregues em 2014, o que levou a novos contratos com a Força Aérea Brasileira, mas além da Embraer, que já é conhecida não apenas por suas manufaturas militares, mas também por suas linha de aeronaves menores para voos regionais ou domésticos, estava posicionando o mercado internacional sabendo que havia um nicho super importante para esse tipo de aeronaves. Estamos muito acostumados a falar sobre o C-130, o famoso Hércules, que nossa Força Aérea opera, por exemplo, que opera em muitas forças aéreas ao redor do mundo, mas que todos enfrentam um problema muito semelhante. Muitas dessas aeronaves já estão chegando perto de 40, 50 anos de serviço, precisa de uma substituição, e é muito difícil conseguir uma que possa operar para um custo semelhante, oferecendo capacidades iguais ou melhores, que tem alta disponibilidade. E foi isso que a Força Aérea Brasileira saiu procurando no C-390, porque eles mesmos tiveram o mesmo problema, muitos, o C-130 sem um futuro substituto. Então eles começaram a desenvolver essa aeronave, pela Embraer, como mencionei, e alguns anos atrás não só compraram, como também foram vender para o mundo. Hoje há uma diversidade de países que a compraram. Um dos primeiros a comprar, além da Força Aérea Brasileira, que pediu 19, foi Portugal, que pediu 6 com opção de mais 10, Hungria, Holanda, Áustria, Coreia do Sul, República Tcheca, Suécia, Uzbequistão, Emirados Árabes Unidos, que é justamente hoje que nos leva a discutir essa questão, Eslováquia e Lituânia. O contrato assinado ontem com os Emirados Árabes Unidos é para 10 aeronaves, com opção para 10 aeronaves adicionais. Por isso é o maior contrato. E também abre a porta para outra questão bastante interessante, a possibilidade de uma segunda linha de produção ser aberta em algum momento. Por que isso é importante? Porque aqui essa aeronave não é apenas produzida no Brasil, mas faz parte de uma linha de uma cadeia internacional de suprimentos muito mais ampla na qual, surpresa, a Argentina participa. Porque lá, por exemplo, quando o KC-390 é construído, existem partes como a fuselagem central que é feita em Portugal, né? Há elementos da parte de trás que são feitos na República Tcheca, existem elementos estruturais que são feitos na ENAER do Chile, há elementos de aviónicos americanos e britânicos, há sistemas que vêm da Itália e a FADEA fabrica vários conjuntos estruturais como a porta traseira, cone de cauda, portas de pouso, nariz, spoilers, rack eletrónico superior e carenagens de aba. Em outras palavras, existem vários componentes que são fabricados em Córdoba e transportados para o Brasil, onde essas aeronaves são finalizadas de montagem. Claro, contratos maiores para 20 unidades começam a abrir a possibilidade de que talvez os fabricantes dizem: "Ei, podemos estar interessados em fazer pelo menos parte da estrutura do edifício e assembleia internacional." Já, por exemplo, na época, nas negociações que estavam ocorrendo com a Polônia, já se falava da possibilidade de uma linha de montagem na Polônia.
A Índia tem avaliado a aeronave e estava considerando que talvez uma das opções seja começar a montar ou fabricar peças da aeronave. Os Estados Unidos têm olhado com interesse para este e para este avião também, e os Emirados Árabes Unidos, que estão considerando o nível de reunião que podem realizar. Enquanto isso, a 390 está superando muitos dos grandes competidores tradicionais internacionais. Os dois principais são a versão mais modernizada do C-130, que geralmente tem um preço bem mais alto. Ali estávamos vendo que algumas das vantagens competitivas que o 390 possui, como está no quadro, na tela, é que é mais rápido, que tem maior capacidade de carga. O outro é o projeto europeu A400, que enfrentou várias dificuldades. Então, o 390 consegue rapidamente entrar nesse nicho. E eles têm uma vantagem que às vezes também joga contra eles e que acho que está pronta para fechar. O 390 tem uma disponibilidade enorme. E o que significa a disponibilidade de uma aeronave? Vamos imaginar, Fed, que todo dia você tem que ir de carro para o trabalho. Sim. Mas seu carro funciona 70% do tempo? Sim. O que aconteceria? Você conhece meu carro, por exemplo. Eu conheço o seu carro. O que aconteceria? Você estaria considerando um meio alternativo. Talvez outro carro para que, quando o principal falhasse, ou uma motocicleta ou algo assim. Claro, isso acontece muito na aviação militar. As aeronaves não estão 100% disponíveis. Bem, hoje, o KC-390 oferece a possibilidade de uma disponibilidade de mais de 90%. Por isso, muitos usuários dizem: "Ei, eu estava procurando comprar 10 aviões, mas com essa taxa de disponibilidade, capaz de 6 já é suficiente." Então, claro, isso joga a seu favor, porque é muito interessante para os clientes poderem comprar talvez um número menor de aeronaves com alta taxa de disponibilidade. Por outro lado, a Embraer pode ser cortada. Um contrato que poderia ser por 10 aeronaves acaba sendo um pouco menor. Bem, mas isso torna tudo mais competitivo. Isso torna tudo mais competitivo. Mais atraente, mais atraente. E essa é a vantagem que eles estão oferecendo hoje. Uma aeronave pequena e acessível. E bem, o sim, salgado é o vamos. Para te dar uma ideia, esse contrato com os Emirados Árabes Unidos é de cerca de 70 milhões de dólares por aeronave. Não é tão caro pelos padrões internacionais. Eles reclamam dos 200. Quantas casas poderiam ser reformadas com um KC? O cálculo teria que ser feito. Quantos cocôs você compra? Quantas cocôs podemos comprar? Mas, em termos gerais, o KC-390 está se tornando aquele produto super competitivo que é fabricado no Brasil e que temos uma pequena parte da linha de fabricação lá. E tenha cuidado, né? Houve muita discussão sobre se, em algum momento, a Argentina não poderia adquirir a aeronave, desde que você comece a lidar com o elemento que tem componentes britânicos. Então, devemos conversar com os britânicos se eles concordarem com a exportação dessas aeronaves para a Argentina. 70 milhões de dólares por cada avião. Sabe o que precisamos para ter um desses? Também quero muita coisa, mas imagina. Não sei, não podemos gastar o que não temos, Andrei. Você não aprendeu? Então, o avião ele é tão bom que ele acaba atrapalhando nas suas próprias vendas, porque enquanto um Hércules da vida, a pessoa precisa ter 2, 3, 4, a pessoa só precisa ter um KC-390 para fazer basicamente o mesmo serviço. Ou seja, ao invés de pedido ser de 10 KC-390, eles pedem apenas 5 ou 6. Isso é extremamente interessante e só mostra muito do potencial que o Brasil possui. Cara, como eu queria que os políticos brasileiros investissem realmente no Brasil e parassem de pensar apenas para si mesmo. Mas o vídeo de hoje foi esse, espero que tenham gostado. Deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, comente bastante, para essa forma você ajuda no engajamento e valeu!